Hoje foi o último dia dos atendimentos lá, encerramos, e agora temos 3 semanas de recesso. Né? As crianças foram hoje, fizemos uma festança lá, e eles já estão perguntando quando é que volta. Foi muito legal. Bom, vamos orar, vamos iniciando, o pessoal está entrando. Fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por este dia. Pai amado, obrigada, Deus de amor, por mais esse encontro que o Senhor propicia, Pai, após um dia todo de trabalho, Pai, onde terminamos desgastados, Pai, com as nossas forças reduzidas. Eu peço que o Senhor nos anime agora nesse tempo, Pai, porque estamos na Tua presença, como corpo de Cristo reunido, que o Teu Santo Espírito nos envolva e nos restaure, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos nos alimentar, Pai, do alimento que o Senhor nos envia, da porção que o Senhor já separou para cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque neste ano o Senhor esteve conosco em todo o tempo, nos ajudou, nos instruiu, e a Tua presença, Senhor, jamais nos abandona. Somos gratos por isso, obrigada por cada família, obrigada pelo sustento, pelo trabalho de cada irmão, obrigada pelas relações dentro das famílias, obrigada pelas crianças e pelo ano escolar. Apesar de tantas conturbações, Pai, o Senhor tem nos assistido em todas as coisas, Pai. Obrigada por cada vida que está conectada hoje aqui, apesar de ser por internet, Pai, o Senhor está com cada um, em cada lar e em cada coração, Pai, pois somos a habitação do Teu Espírito Santo. Seja com aqueles que estão caminhando para se juntar a nós, Pai, e que nossa reunião aqui possa Te agradar, Pai. Te agradecemos por esse ano, esse tema precioso de termos estudado família, e que este encerramento seja conduzido pela Tua mão, para que haja, Senhor, transformação em cada coração. Obrigada por esse tempo, assim entregamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, então hoje nós vamos encerrando aí o nosso tema, né, família em construção. Estudamos já diversas palavras que enriqueceram aí o nosso convívio em família, e tudo que a gente tem na palavra, que seja aplicado individualmente em nós, para enriquecer também os nossos relacionamentos, e que seja algo aplicável, não só teórico, mas que nós possamos ter bom proveito na nossa vida prática. E hoje nós vamos estudar a sequência nos livros de sabedoria, e hoje vamos para Eclesiastes, né? Vamos estudar o capítulo 4, verso 9 até 12. Eu vou fazer a leitura aqui, no trecho completo, e aí depois a gente vai destrinchando. Vamos lá? Eclesiastes 4, versos de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, esse texto aqui, né, no contexto imediato anterior, o autor, né, Salomão, está fazendo aqui um contraste, né? Nós falamos da preguiça, e ele contrasta aqui a preguiça e aquele que trabalha em excesso, né? Trabalha demais, né? Ele está sempre pensando em acumular, né? E aí ele fala que a pessoa fica sozinho, né? Vou ler o anterior.
Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho demais de ingrato. E aí, comparando aí esse estado, né, de trabalho excessivo, que a pessoa nem sequer faz uma pausa para pensar por que trabalha tanto, aí ele vai falar da solidão dessa pessoa, né, e da nulidade de ter um comportamento desse tipo, né, de ter um comportamento de acumular e acaba gerando aí a solidão. Então, hoje nós vamos falar aqui de companheirismo, né, o verso 9 começa falando, é melhor ter companhia. O companheirismo, ele é um convívio cordial e prestimoso, ou seja, os companheiros prestam, né, têm préstimos um ao outro, né, eles são úteis um ao outro, eles favorecem um ao outro. Então, companheirismo é algo muito apreciado e que favorece as relações, favorece os ambientes, mas precisa estar num clima de cooperação. E nós sabemos que todo pecado que envolve o universo, né, todas as coisas criadas, traz para a nossa sociedade um clima de competição. Né? A gente mesmo, quando anda na rua, já está sempre desconfiando do outro, né? Já fica um clima, né, de hostilidade. Então, o companheirismo, ele é muito apreciado. Né? A gente conhece aquela musiquinha, né? Fulano é um bom companheiro, ninguém pode negar. Então, a boa companhia, né, é algo muito valioso, seja no que for que você vai fazer, né, é muito importante, né, essa qualificação de companheirismo da pessoa, né, tem alguns que a gente encontra muita dificuldade de trabalhar junto, desenvolver um diálogo, qualquer tarefa que seja, dependendo do ambiente que a gente vai. Então, a visão de Deus é essa, ele criou o homem para ser gregário, para ser social e para ser companhia, né? Nenhum homem é uma ilha, né? Então nós precisamos trabalhar nas parcerias, né? Isso é importantíssimo, nós fomos criados para ser companheiro, Deus é companheiro, né? A Trindade faz companhia para si mesmo, uns aos outros ali, e trabalha sempre no altruísmo, né? Então é voltado para o outro. E hoje em dia, essa questão da solidão, né? Eu estou falando da solidão, né? E não da solitude, né? Na solidão, a pessoa fica só, né? A solitude, ela se retira, né? Para ter um momento só, e a solitude, ela está ali, por cargas de fluxo da vida, ela se torna uma pessoa solitária. E algumas pessoas estão gostando dessa vida solitária, então, não apenas gostando, mas repudiando as companhias, né? E hoje já temos o que a gente chama de sologamia, né? Eu nem sabia que isso já tinha nome, mas tem. Sologamia é o casamento de uma pessoa com ela mesma. Veja que beleza. Então, as pessoas que praticam isso, elas dão importância tamanha que elas resolvem fazer ali um memorial público, uma confissão pública de que ela está casando consigo mesma, de que ela está apaixonada por si mesma. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Seria cômico se não fosse trágico, porque isso é uma tragédia para a pessoa. Né? Então, nível de egoísmo é idolatrado. Então, as pessoas hoje, isso já se multiplica, né? Você vai na internet, você vai achar vários casos de pessoas praticando aí a sologamia, né? Não fique preocupado se você gosta de ter um tempo consigo mesmo, de estar refletindo, não é isso. Estamos falando dessa coisa que é uma adesão mais avançada do pecado, né? E é uma idolatria ao próprio ego. Quando que Deus,
ele orienta para que a gente tenha companheiros e sejamos bons companheiros. E esse é um texto que vai falar do cordão de 3 dobras, né? Até coloquei aí o cordãozinho para ilustrar, que é um texto que é usado muito para casamentos, mas o companheirismo, de forma alguma, se restringe ao relacionamento conjugal. O companheirismo, ele é exaltado em qualquer relação, né? Inclusive, por isso eu trouxe o tema aqui, né? Porque na família isso deve ser muito bem desenvolvido, né? Pelo casal, pelos filhos, né? E pelos parentes mais distantes, primos, para ser isso praticado com amigos e depois relações de trabalho, né? Antes disso, relação com a escola, professores, coleguinhas. Então, o companheirismo é algo que é precioso para o desenvolvimento da sociabilidade, é enxergar o outro e é ter um convívio cordial com o outro, né? E aí oferecendo os seus préstimos, né? Então é uma amizade de utilidade, né? Que você e o outro tem uma companhia produtiva. Então isso aí é algo que é importante para o caráter do cristão, né? Porque ele é enxergado como um diferencial, porque a pessoa vai ter maior camaradagem, vai ver aí que a prática do amor vem com um poder, né, com uma constância estabelecida pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que a gente vê aí enaltecido no texto é o poder da parceria. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então, aqui, a primeira coisa que o autor vai mencionar é que o trabalho de um rende menos do que o trabalho de 2, né? Então, ele diz, a recompensa do trabalho é maior, né? Ou seja, vai se obter melhores resultados, né? Em qualquer trabalho, qualquer responsabilidade, tarefas, o companheirismo, ele remove as dificuldades, né? Lógico que você vai encontrar menos dificuldades se você ter que carregar, né, toda uma responsabilidade sozinho e você dividindo, isso vai acarretar melhores resultados. E aqui, então, fica muito clara a bênção, né, da cooperação, né? A cooperação, ela é fundamental. E no cristianismo, nós somos uma comunidade de cooperadores. Devemos sempre estar de olho em como podemos cooperar em qualquer ambiente que estivermos, porque Deus é assim, né, sempre prestativo, altruísta, né, olhando onde Ele pode ali favorecer o ambiente e as pessoas do seu entorno. Então, aqui, a gente vê logo no comecinho de Gênesis, né, Deus falando, não é bom que o homem esteja só, né? Então, essa coisa social, né? Esse ímpeto social que Deus colocou no homem. Então, a solidão, ela é combatida, né? Então, não é uma coisa, né, só para os casamentos, mas para todo relacionamento. Inclusive, em se falando lá da sologamia, do indivíduo apaixonado por si mesmo, né, que ele casa consigo mesmo, acho que ele não viu esse versículo de 1 aos Coríntios 15:33, né, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que eu digo isso, né? Lógico, nós devemos zelar pelas nossas companhias, né? Mas aquele que pratica a sologamia, está apaixonado por si mesmo, né? Ele não consegue evitar a companhia dele. Então, ele tem altas discussões com ele mesmo, é só ele em um alto diálogo ali, então ele prevalece em todas as coisas. Então, ele não tem a riqueza de ouvir uma opinião, porque ele é autocentrado e ele não consegue, então, evitar a própria companhia, ele não cresce, né? Ele não dialoga e ele vai ficar ali estacionado. Então, ele se deixa enganar, né? Porque
a má companhia, vai ser certamente uma má companhia para ele mesmo, porque tudo que ele aprova está aprovadíssimo, tudo que ele reprova está reprovadíssimo, ou seja, ele é Deus. Então, ele não desfruta do poder das parcerias, né? Então, as parcerias servem para o enriquecimento do caráter do ser humano, senão ele vai ficar ali uma ilha. Então, a primeira bênção da parceria é que o trabalho rende melhor, quando duas pessoas estão aí unidas sob a mesma responsabilidade. O verso 10, o seguinte, vai trazer aí o poder do apoio mútuo, né? Então, aqui ele vai trazer um exemplo de época, né? Nós vamos ver que nos exemplos aqui, ele ilustra como duas pessoas numa jornada, né? Ilustra como se fossem dois viajantes. Então, ele diz aí sobre o apoio mútuo. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, essa é uma das bênçãos do companheirismo, né? Você vai receber uma mutualidade de apoio, você vai receber um socorro pronto ali, né? Quando nós falamos, lemos a palavra, que Deus é um socorro sempre presente, com certeza, inúmeras vezes, ele vai usar seus filhos, seus servos, para trazer esse apoio, essa mutualidade aí, né? Então, nós devemos estar atentos para isso, né? O socorro está mais pronto ali, né? Tanto que nós vemos aí pessoas que moram sozinhos, idosos, né? Às vezes acontece algum acidente, alguma coisa, leva um tempão ali para ter um socorro. E aqui, essa ilustração está mesmo com dois caminhantes aí numa estrada, e uma das pessoas sofre a queda num buraco, né? Então, acho que a pavimentação devia ser perigosa, e poderia ter até buracos aí que a pessoa ficasse ali isolada, correndo os riscos da noite, né? Jesus também usa essa ilustração, né? Pode um cego guiar outro cego? Não poderão cair os dois dentro de um buraco? Então, essa questão da jornada, né, que tendo um companheiro, nós estaremos mais seguros em caso de acontecer um acidente. Mas não somente um acidente, né, nos lapsos que nós temos de julgamento, né, nas decisões que precisam tomar, porque muitas vezes o buraco é um buraco que não é literal. Então, muitas vezes nós estamos lá caídos no buraco e precisamos de alguém que nos estenda a mão, né? Precisamos de alguém, inclusive, que nos carregue no colo, quando estamos doentes, quando estamos enfermos. Então, precisamos daquele amigo, daquele ombro, alguém que nos ajude a levantar. Então, essa é a vontade de Deus, que nós estejamos aí disponíveis para prestar esse apoio, né? E também receberemos no momento propício. O Salmo 68, verso 6, fala que Deus dá um lar aos solitários. Veja a preocupação do Senhor em estar ali cercando para que não haja a solidão, porque o desejo intenso do coração de Deus é família, o desejo intenso do coração de Deus é ser pai, é Ele mesmo ser esse apoio aos seus filhos. Então, esse, inclusive, é o bordão aí do ministério do Mazinho e da Ana, Salmo 68, 6. Deus dá um lar aos solitários, porque aqui está falando dos órfãos, e Deus não deseja, né, que os órfãos se sintam solitários. Mas esses, por exemplo, eu vou ficar falando da sologamia lá porque achei um absurdo. Esse daí, eles têm um espírito de orfandade. Eles estão dizendo para Deus que eu quero ser órfão, não quero ninguém perto de mim, inclusive não quero Deus, porque quero viver contra a vontade dele. Então, esse espírito de orfandade não vem de Deus,
porque Deus é um Deus que ele nos oferece a sua paternidade através do sacrifício de Jesus. Então, ele é o nosso socorro sempre presente, e através do companheirismo, através do Espírito Santo, ele exerce também esse socorro, né? O nosso trabalho rende mais, e em caso de um acidente, algo inesperado acontecer conosco, nós temos aí a quem recorrer, né, a receber este socorro. Verso 11. Próximo verso. O companheirismo também nos mostra o poder do encorajamento mútuo, né? E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como, porém, manter-se aquecido sozinho. Aqui vai falar da questão das partilhas, né? Partilha, o companheirismo é um partilhar, é um compartilhar, né? Ambos encorajam aí uns aos outros. Segue falando aí de dois caminhantes, dois viajantes que numa jornada aí de inverno precisam se manter aquecidos, né? E de fato, né? Essa é a união para transpor alguma adversidade, né? Então, imagine aí dois viajantes que pegaram aí uma nevasca, e existem inúmeros exemplos disso, que as pessoas conseguem sobreviver se tivessem se aquecendo mutuamente, mas se tiver um sozinho, aí rapidamente ele vai perdendo a temperatura e ele fica mais vulnerável a essa adversidade. Então, aqui está claramente, né, ilustrando essa pernoite, onde há aí um envolvimento, né, um aquecimento mútuo para que eles possam aí superar a adversidade. Isso aí é algo que nós comprovamos, né, no aquecimento com Cristo, né? Quantas vezes a gente está passando aí pela adversidade, né, e tudo converge a Cristo, né? O cordão de 3 dobras, todo esse texto está indo para o clímax de que a terceira dobra do cordão ali, da relação de quaisquer companheiros, né, tem aí a sua ênfase, a sua realização e plenitude na presença de Deus, né? Por isso, Jesus diz, né, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em Cristo, nós podemos aí ter esse encorajamento mútuo, podemos partilhar, inclusive, as nossas virtudes, podemos estar junto ali, aquecendo um ao outro. Isso é muito importante. Então, não se destina também apenas ao casal, apesar de ser usado bastante nos casamentos, né? É algo que é para qualquer relação. Companheirismo. Vamos lá? Mais um. E aí, o verso 12. Fala aí, então, do poder da proteção mútua, né? Então, a gente tem as bênçãos, o trabalho rende mais, teremos apoio, um socorro presente, teremos encorajamento mútuo e teremos maior proteção, teremos maior segurança. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Então, aí vem esse clímax, né, de que eu falei agora mesmo, de estar aí toda união, toda unidade, é uma unidade em Cristo, né? Então, ele vai nos ensinar aqui que esse cordão, ele vai ser mais dificilmente rompido, né, se estiverem aí entrelaçados, né? Então, o cordão de 3 dobras significa o companheiro número 1, companheiro número 2 e Deus nesta relação. E ele fala dos riscos, né? As viagens, as jornadas nesse tempo bíblico aí apresentavam ataques de bandidos que ficavam ali nas estradas tocaiados, né? Tal qual a gente vê na parábola do samaritano ali, né? Quando a gente vê Jesus contando do samaritano, o homem foi assaltado. Então, esses malfeitores estão sempre aí
de tocaia nas estradas. E, de fato, como nós nos sentimos, né? Se é para atravessar uma rua escura, se tiver em um, é melhor dar meia volta e ir embora, mas se tiver em 2 ou 3, aí até dá para encarar. Então, nós temos essa necessidade da companhia. Nós nos sentimos indefesos quando estamos sozinhos, e quando temos aí uma companhia, nós conseguimos estar mais seguros, né? Sentir aí uma proteção mútua. Então, são citações bem práticas que ele fala aqui, né? Como é que funciona se as pessoas trabalhassem nesse espírito de cooperação, nesse espírito de companheirismo. Então, o trabalho rende mais, você vai ser apoiado mutuamente, né? Você vai encorajar e você vai se sentir mais seguro contra as hostilidades, né? Quando tiver que enfrentar riscos, né? Mas o que isso tem a ver, então, com as nossas famílias? Tem tudo a ver, né? Todas as relações devem ter, né, essas características em si. O cristão, ele deve ser bom de trabalho, o cristão deve ser bom de apoiar, de ajudar as pessoas, o cristão deve ser um excelente encorajador, né? Deve ter compaixão, compreender e encorajar as pessoas, né? E o cristão, ele deve ajudar as pessoas em sua segurança, em sua proteção. Então, quanto nós lidamos com tudo isso dentro das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a exemplo da pergunta de Cristo, né, aos seus discípulos, né, quem as pessoas estão dizendo que eu sou, né? A gente também deve se perguntar isso. Quem os meus companheiros estão dizendo que eu sou? Porque todos nós temos uma autoimagem, né? E as pessoas, hoje em dia, valorizam muito essa imagem, e elas fecham com aquilo, eu sou assim. Mas procure saber o que as pessoas do seu entorno pensam de você, porque isso nos dá um norte, isso dá uma noção crítica, né, de como nós estamos atuando com esse companheirismo, que é o companheirismo recomendado aqui pela literatura de sabedoria, né? Que nós estejamos empenhados em dividir as tarefas, em trabalhar, arregaçar as mangas, né? Em estender a mão amiga, o ombro amigo, assim também como ter humildade para se permitir ser ajudado, porque tem isso também, né? Às vezes tem companheiros que não se permitem ser ajudados, justamente por essa característica, né? Eu me basto. Que vai, obviamente, cair naquilo que todas as aulas a gente cai, o orgulho. Né? Então, o ideal cristão é isso, né? Trabalhar bem, ser compassivo, ajudar, socorrer, né? Encorajar, né? Para que as pessoas sejam melhores, para que caminhem aí a imagem e semelhança de Deus, porque essa é a obra de Deus, né? Nós sermos transformados. Então, essa é uma reflexão muito útil para a gente, né? Quem os meus companheiros dizem que eu sou. E lembrar aí do cordão de 3 dobras, né? Passa o próximo slide. Isso, essa matemática de Deus, né? O cordão de 3 dobras. Na conta de Deus, 1 mais 1 é igual a 3, que é o desejo de Deus, está entrelaçados em cada exercício de companhia. Então, a companhia, né, ser um companheiro, requer muito mais do que você ser um poste ao lado da pessoa, requer um envolvimento, requer diálogo, requer você dar atenção, né, ser intenso com a sua atenção e o seu cuidado sobre a pessoa. E a ilustração é bem isso mesmo, né? Você se entrelaça com o seu companheiro, você se entrelaça aí com a sua esposa, se entrelaça com o seu amigo, com os seus colegas de trabalho, né? Com o chefe, com os companheiros de ministério, com o vizinho, e por aí vai. Então, Deus deseja estar presente em todos os relacionamentos. Então, o ideal
de Deus é esse, o cordão de 3 dobras, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que bonito quando Deus fala isso. A gente pensa somente quando a gente está fazendo um estudo bíblico, como aqui, ou uma célula, ou estamos na igreja. Não, ele é o Deus que está atento e ele ama todos os relacionamentos, né? E muitas vezes o relacionamento vai ser, vamos dizer aí, um jugo desigual, se for um casamento, mas ele deseja estar ali envolvendo. A palavra diz, né, que o marido ou a esposa santificam aquele que é o incrédulo do casal. E assim também com os nossos companheiros, né? Existe a influência do Espírito, a influência do Cristo, enquanto estamos ali nos envolvendo, né, tratando com as pessoas nas diversas esferas que convivemos. Então, ele vai dizer, esses relacionamentos que têm a Deus, eles são mais difíceis de quebrar, eles ficam resistentes. Então, esse aí é o cordão de 3 dobras. E é muito legal, né, que quando fala de 2 companheiros, o Talmud, né, o Talmud é como se fosse um comentário da Torá judaica, né? O Talmud, ele fala, né, que um homem sem um companheiro, né, em todas as relações, né, tem que enfatizar bem isso. Ele é como uma mão direita sem a esquerda, né, ou a esquerda sem a direita, porque tem atividades que você precisa das 2 mãos. Então, falta essa completude para que possa, bem, aí imaginamos aí 2 mãos côncavas para amparar alguma coisa, e a sua possibilidade com uma mão só é muito difícil, né? Que o digam aqueles que já quebraram o braço, como é difícil, porque a gente trabalha nessa duplicidade, nessa uma mão completa o trabalho da outra. É muito bacana essa ilustração do Talmud que fala, né, que um companheiro e o outro, eles têm esse encaixar perfeito, esse entrelaçamento, né? E entre eles a companhia de Deus, a presença de Deus. E se essa parceria, se esses companheiros buscam aí a condução do Senhor, aí sim uma situação ideal, onde Deus vai conduzir e eles vão se tornar fortalecidos no Senhor. Esse aí é o cordão das 3 dobras, né? Então, é um entrelaçar-se aí com o seu companheiro e ser presente ali, né? Falei de amizade hoje no devocional. O amigo é aquele que está presente sempre, né? Não só nos momentos de festa, né? Chama para a festa, chama para o churrascão, vai aparecer 30, 50 amigos, né? Chama para o mutirão, vai aparecer 1 ou 2. Então, o amigo, ele está sempre presente, do que der e vier. Então, ele vai apresentar essas características de companheirismo, vai trabalhar bem, regaçar a manga, vai ser compassivo, socorrer, ter uma capacidade de encorajar e também de dar segurança, né? As pessoas sentem seguras quando tem uma companhia desse tipo. Então, estamos sendo boas ou más companhias, né? Vocês se lembram que em determinado momento lá em Atos, não me lembro o capítulo que é, né, o Barnabé e o Paulo estão ali caminhando com o Marcos, né, com o João Marcos, e o João Marcos acontece alguma coisa que ele resolve voltar. E o Paulo, vai embora mesmo, né? E o Paulo fez questão, né, de que ele fosse embora, depois não queria deixar ele em outra viagem. E o Barnabé não. O Barnabé, que a gente tem aí o ministério mais Barnabé, o Barnabé é o encorajador, né? E o Barnabé não desistiu dele, né? Era sobrinho dele, se não me engano, e depois esse João Marcos aí veio a brilhar no seu ministério, foi trabalhado aí por esse encorajador, que prestou a ele aí todo esse companheirismo, né, e caminhou junto com o João Marcos, que veio aí a ser o autor do Evangelho. Então, essas questões do companheirismo, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Isso precisamos desenvolver, inclusive, dentro do lar, né?
os nossos familiares, compreender, né, ter empatia, né, a palavra da moda, ser mais empático. Então, o companheirismo é algo extremamente valorizado, né, porque ele tem como base o amor, né, e esse é o nosso mandamento, o mandamento que o Senhor entregou à igreja, né, amar a Deus e amar ao próximo como ele ama. Então, só se envolvendo mesmo, entrelaçando, para poder amar aí nas formas, né, que Jesus coloca para nós, né? Porque, com certeza, né, tem um pessoal que é difícil da gente pensar em amar, né? Então, o pecado ronda por todos os lados, inclusive em nós mesmos. Nós precisamos formar com as nossas parcerias o cordão de 3 dobras. Então, isso deve levar você a uma preocupação, né? Nossa, eu estou exercendo com fulano de tal, um cordão que falta a 3ª dobra ali, né? E colocar Deus para que a 3ª dobra possa iluminar esse relacionamento e ele possa brilhar aí em companheirismo, né? Que Cristo era sempre acompanhado, né? Então, nem sempre vem acompanhado, né? Que a gente vê cada barbaridade dos discípulos, né? Mas ele vai aí com todo amor caminhando junto, né? Isso, o próprio discipulado denota muito essa questão do companheirismo, né? E todos nós devemos discipular. E para encerrar, o próximo aí, vamos ver as bênçãos aí das parcerias em Cristo, a gente envolvido aí. Eu quero que você preste atenção na figura para que esse envolvimento das suas parcerias, né, você vai ter em mente aí parcerias difíceis, mas devemos trabalhar pelo companheirismo. O companheirismo, ele cativa e é o certo a fazer. Então, elas trazem melhores resultados, né? A primeira abordagem foi sobre o trabalho, porque você vai somar competências e isso vai trazer, é óbvio, uma qualidade melhor para a produtividade. Trazem melhor sustentabilidade, né? Um sustenta o outro, porque há a possibilidade de encobrir as fragilidades. Algo que eu não mando bem, o meu companheiro manda, e aí um cobre a fragilidade do outro, né? Eu sempre digo isso, né? A fragilidade, a debilidade do meu irmão é o meu campo de trabalho e vice-versa. Então, essa comunidade deve andar assim, para que sejamos fortalecidos. Trazem um melhor preparo, né? Estaremos melhor preparados, porque nós aprendemos juntos na caminhada, né? Você vê, quando você caminha com os amigos, você incorpora algumas coisas de pensamento dele, algumas virtudes, aí a palavra fala, né? Fica com o que é bom, né? Retém o que é bom e o que é mal, você descarta. E a questão aí de aquecer um ao outro, e é um enriquecimento aí de caráter também. E também trazem melhor resistência, né? E o cordão tem mais dificuldade de quebrar quando nós unimos forças, né? Então, quando está ali o fiozinho sozinho, há maior fragilidade. Quando você está em companheirismo, você já tem mais resistência. Agora, quando se une na 3ª dobra, aí o Senhor entra na situação, une as forças. Então, esse é o texto que eu escolhi para que a gente pudesse encerrar o ano, né? Acho que é um texto belíssimo, dentro da literatura de sabedoria, nos constrange, né, a refletir essa questão, porque essa é uma qualidade rara hoje em dia nas relações, porque as pessoas estão muito pensando em si mesmos, e apesar, sequer enxergam as outras pessoas, né? Quanto mais exercer essa atenção, esse cuidado, esse servir, né, ao outro como um companheiro que tem préstimos de utilidade. Então, isso vai ser um diferencial, né, nas nossas relações, seja em qualquer ambiente que for, e em qualquer idade que for. Por isso, devemos passar esse legado aí, né? E a ilustração é até legal para a gente passar para as crianças aí. Fica a ideia para o pessoal do infantil, né? Em colocar Deus nos relacionamentos. Então, era isso, a exposição
Terminou, e agora vamos bater um papo, né? Vamos abrir aqui as câmeras, e enquanto eu tomo uma água, você vai entrando aí. Ai, Pezinho. Boa noite, Éder, que eu não tinha visto ainda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Conce. Já vi sua mãozinha, hein? Boa noite, não tinha visto o pessoal no início. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Stephanie. O pessoal está abrindo aí? Boa noite, Nice. O Éder está com o sofá novo ali, ó. É o sofá. Acho que ele quis mostrar para vocês. Eu apertei o botãozinho errado aqui. Mas o seu vai ficar também bonito. Vai ficar? Tá arrumando, gente. Estou aqui, ó, sem as cadeiras. Parece uma praia, aquela cadeira de praia na sala. Oi, Zilda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. E aí, Zilda? Tudo bem? Então, pessoal, Tudo bem? quando a gente vê essa questão do companheirismo, né, é muito legal. Mas a gente queria a situação ideal, né, onde a gente se doa e recebe proporcionalmente. Não seria um mundo ideal? Parece que lindo, mas quando a gente vai para a prática... Não existe. E aí, faz o quê? Só Jesus na causa. Jesus, ora. Terceira pessoa. Oi? Tem a terceira pessoa. Então, ele que é o poderoso, por isso que ele tem que entrar. A terceira dobra é fundamental. Se ele não entrar, os dois acabam. Não tem como. Então, mas o que eu quero dizer é, ele exorta aqui um espírito de cooperação. Aí você vai toda emocionada, porque a palavra foi linda e tal, e aí você está ali contribuindo, prestando seus préstimos aí, e a pessoa, às vezes, não corresponde, né? Como foi o caso do João Marcos lá, que quis voltar para trás, e o Paulo ficou muito bravo. Ele, vai embora, né? E o Barnabé ficou ali ainda, discipulando, ficou um tempo com ele. Mas como agir nessas questões? Porque tem característica pessoal de cada um, né? Uns são mais lentos para trabalhar, outros são mais rápidos. Tem a individualidade de cada um. Então, a questão de compreender o outro, né? Precisa de Jesus, não é? Fala a verdade. De todos os lados. Com certeza. Você senta, chora primeiro, aí depois o Senhor Jesus clama por ele para ele levantar, nos levantar e seguir ainda, que o negócio... Ai. Mas precisa, né? Eu acho que é um tratar, até mesmo que... Mesmo que às vezes não ajusta, parece que não ajusta com a gente. Mas quem disse que o nosso ajuste está no prumo, né? Então, é buscar que Deus, que o Senhor Jesus venha e alinhe o prumo certo dele, de Jesus. Mesmo porque, né, falamos no devocional hoje lá, né? Aquele amigão que se entrelaça mesmo, né? E os dois se dobram diante de Deus, né? E aí a amizade tem aquele fluxo bonito. Vai ser quanto? 1 ou 2, né? Não é isso? Não vai ser aquela dúzias e dúzias. Né? Porque é agulha no palheiro, né? É agulha no palheiro. Então, não é impossível você ter o que tem as afinidades, que tenha temor de Deus e que se dobre, porque
a terceira dobra, ela vem com esse intuito, né? Na hora que dá a treta ali, os dois se dobram, baixa a orelhinha e escuta o Senhor. É o Senhor quem vai dar o norte. Ele é o denominador comum. Então, isso que a gente exorta sempre aos casamentos, né? É trazer para diante de Deus. E não só os casamentos, qualquer relação devia ser. Mas aí, cada um tem a sua estilo de vida cristão, cada um tem a sua maturidade num estágio, então a gente tem que lidar com todas essas variáveis. Né? E isso nos faz ficar muito na dependência do Espírito Santo, né? Tem que estar estava ouvindo uma pregação, tem que estar no fogo do Espírito para queimar a carne. Verdade. Torrar a carne. Aí é torrar a carne mesmo, né? Torrar a carne. Tem que Essa foi gostar do boa, né? churrasco, gente. Tem que deixar a carninha ficar bem passada. Porque o Espírito aquece, né? E aí, vocês têm comentários? Acho bastante também relevante a questão de exortar que não é só dentro do casamento, né? Mas é nos relacionamentos mesmo. Em tantos âmbitos de relacionamentos que a gente tem, essa parceria tem que ser estendida, esse olhar, de três mesmo, né? Com essa cumplicidade de companheirismo, com esse envolvimento, com esse engajamento, com esse encorajamento, com todos os mentos aí. E é preciso em todas as áreas, né? Porque nós não estamos sós, né? Queremos a companhia de Jesus, mas desfrutamos pouco do poder de Jesus para esses momentos. Porque o que enaltece mais são as nossas fraquezas. E o poder que está disponível a nós é só o poder da ressurreição, só isso. Fala lá em Efésios, o poder de Deus está ali. Mas a gente já, não vou conseguir, nós não confiamos nesse momento aí no poder do Espírito para exercer esse companheirismo, que existe esse ideal aqui, né? Só tem a ter ganhos, né? Mas e eu vou proporcionar ganhos para o meu companheiro aí, e eu? Estou ganhando menos, porque eu estou dando muito colher de chá para ele e eu estou recebendo pouco. Mas isso não pega, gente? Fala a verdade. Pega, É carne, né? Mas, gente, existe dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da nossa igreja, infelizmente, já acontece também. Em qualquer relação. Sempre, às vezes há momentos que a gente deixa de ouvir a voz de Jesus, deixa a carne, né? A carne não torra. E aí quer sangar, e aí quer falar, quer ficar vivinho. A sensação de estou me doando tanto, né? Estou recebendo. Essa questão que foi o exemplo de Jesus, né? Se doou tanto, recebeu o quê? Recebeu o quê de nós? É por isso que aquela pergunta, né? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Que eu estava falando aqui com o Ricardo, que a gente tem que fazer essa pergunta também para nós, né? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Então, fala um pouco disso, Salete, porque a gente escuta muito a mentalidade do mundo, eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Pensam, é isso, você é individual, você tem que pensar em você não tem que pensar no outro, né? O mundo fala sobre isso, né? Por mais que se pregue a questão vamos dizer assim, nós somos seres sociais, né? Mas, assim, muito pelo contrário, o mundo prega o individualismo. Não é olhar para o outro. É a competição mesmo, como você falou, dentro do trabalho, dentro das relações familiares, né? Marido e mulher, filhos, irmãos, primos, não importa, né? Então, o mundo prega mesmo, né? O seu individualismo. Por isso é o ego, né? Aquilo que você falou, né? De amar tanto, né? Que se casa com o mesmo, né?
Eu me amo, não posso viver sem mim, né? É o cúmulo, né, do egocentrismo, né? É o cúmulo, né? O egocentrismo somos, né? Mas é a patologia do egocentrismo, né? Vamos lá. Então quem o mundo vê que a gente é, né? Não só no companheirismo, como em outras coisas também. A frase que também usou, né? Nós somos bons ou más companhias, né? Companheiros. Qual é a nossa reação, né, dona psicóloga, quando alguém diz para nós que nós não somos bons companheiros? A gente fica muito bravo. Que isso? Eu faço tudo. Isso, então. Eu faço tudo. Mas a gente precisa ouvir, sim. É preciso ouvir. Então, eu faço. Na minha visão, eu faço tudo, né? Na minha visão. Restrita, né? E aí, quando fala em Hebreus, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Qual era a alegria proposta? Os trambiqueirinhos aqui. Então, será que nós também não podemos, né, suportar essa submissão, né, a fazer o exercício de ser um bom companheiro? De ser um companheiro segundo o coração de Deus, de ser um imitador, né? Porque é só olhando na alegria que está proposta mesmo, porque durante não é fácil, né? Não é fácil. Como nós lutamos com as nossas emoções. É impressionante, elas nos escravizam, e a palavra é andai no espírito, andai nas emoções, mas toda hora a gente vai para as emoções. Toda hora, nós somos muito emocionais, somos escravos das emoções. E aí, quando vem a palavra, tudo parece tão redondinho e lindo e que dá fluxo, mas no dia a dia a coisa é bem diferente, né? Mas a palavra nos inspira e o Senhor não desiste de nós. Amém. Deus é bom demais. Ok, pessoal, encerramos, então, o ano de estudos aqui, da nossa estudos bíblicos, né, que não é EBD, é EB quarta. Agora, vamos fazer a oração. Então, não sei se todos viram, né, um recado lá no Conectados, pelo primo da Bruna, né, o Tiago e a Juliana, que ele está com o sogro aí que é com Covid. Eles estão aguardando o dia certo aí para fazer o exame, para ver se eles são acometidos ou não. Vamos orar pelo Tiago, pela Patrícia, que é a vizinha da Bruna lá, que a mãe estava comparecendo no nosso estudo de São Bernardo. Ela está aguardando para tratamento de câncer de mama. Então, está bastante tensa lá a situação, né? Patrícia ou Tiago. Alguém a mais que está presente aí? Tem alguém para nós intercedermos? Oi, pastora. Oi. O meu irmão, né, que está trabalhando lá em Mato Grosso, ele e um amigo meu, nosso amigo, né, que foi trabalhar junto com ele lá, eles foram testados com Covid esse final de semana. Então, ele falou que passou mal, passou 3 dias sem conseguir dormir de tanta dor e febre, mas já está melhorando, não chegou a ficar internado, mas já está melhor, mas queria oração para a recuperação deles. Eles moram em 3 na casa, apenas 2 pegaram. O irmão e o nosso esse amigo. Esse um fugiu. Coitado. Como que é o nome dele? Os 3. Fábio e Adilson. Fábio e Adilson. Seu irmão é o Fábio? Isso. Alguém tem mais? Tudo bem nas famílias aí, gente? Continuar aí com toda a proteção, né? Fazendo aí todas asepsia direito com álcool gel, usar as máscaras. Agora essa tendência dessas aglomerações de fim de ano aí não vai ser fácil, né? Que o povo tenha consciência. Mais algum enfermo que alguém se lembre?
por aqui também o seu Pedro, que é o pai da Mércia. Que tempo difícil, né? Gente, quantas mortes. A mãe do Rafael, né? Minha tia. É. Como ela está? Ela está, como diz o Rafael, não gosta de abordar muito com ele, não abre totalmente, mas ele sabe pela irmã que aí ela, assim, não se alimenta muito, não tá bem abatidinha, né? Assim, e ela também encobre, né, para ele não ficar preocupado. Tanto que o tiozinho conseguiu até uma igreja em Taiwan fosse fazer visita ali para ela não quis. Não quis. É uma questão aí também cultural, né? O chinês não gosta aqui muito desses momentos, ainda principalmente ela que não é crente, né? Então, coração fechado mesmo, coração endurecido. Que a gente ore por isso, né? Porque seja oportunidade. Para Deus nada é impossível. Né? No tempo, em que momento. E a gente faz a nossa parte, né? O tio fez a dele ali, né, tio? Obrigado. Fez a parte. A gente continua. A parte do espírito é com o espírito, né? Eu pedi para ele. É isso aí. Ok, então vamos orar. Eu estou com a listinha aqui, para não esquecer de ninguém. Vamos orar? Querido Pai, nosso Deus amoroso, nós queremos te agradecer por esse ano, Senhor, de estudos, apesar de tantas dificuldades, Pai, o Senhor nos preservou, nossa vida está preservada aqui, Senhor, e sobretudo, Pai, o Senhor nos manteve em unidade como corpo, Deus. Não temos palavras para agradecer que o Senhor nos reuniu num só espírito, num só corpo, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Enquanto igreja, queremos relembrar isso, Senhor. Queremos trazer à memória o seu sacrifício, Pai, e o seu altruísmo, entregando-se por todos nós, Pai. Obrigada, Pai, porque nenhum de nós somos merecedores, somos falhos, mas o Senhor fez isso pela alegria que estava proposta, Senhor. E agora estamos passando esse ano aqui, já chegando ao final, Pai, gratos porque o Senhor nos preservou, gratos porque o Senhor manteve aquecida a nossa fé, Pai, que assim seja, possamos continuar perseverantes, Pai, no Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada família, ajuda cada irmão, Pai, para que estejam firmados na rocha eterna, Pai, só o Senhor tem as palavras de salvação e é só para Ti que nós queremos olhar, Pai, e queremos entregar, Pai, toda a nossa comunidade ao Senhor, queremos nesse momento interceder para aqueles que estão fracos espiritualmente, Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa quebrantá-los, que o Senhor possa revelar-se presente, que o Senhor possa revelar a sua paternidade infalível, Deus, sobre os nossos irmãos, que eles sejam reanimados, Pai, em Ti, no Teu poder, Pai. E também queremos colocar aqui nas Tuas mãos, Pai, nossos irmãos que estão atravessando enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha a socorrer, a restaurar. Queremos pedir pelo Tiago, Senhor, e pela Juliana, essa situação tão difícil que o Senhor João, o pai da Juliana, vem passando, Senhor, estado de internação, na UTI, essa intubação que é tão invasiva, Pai, e esse estado de semi-asfixia, ó Deus, com o pulmão 50% tomado, Pai, não podemos nem imaginar a dificuldade de respirar, Pai, mas o Senhor pode todas as coisas, Pai, que o Senhor possa estar com ele de uma forma sobrenatural, que tenha sedado, Pai, que ele possa estar se apercebendo da Tua presença maravilhosa, Pai, e que este momento seja um momento de fé para a Juliana te conhecer, ó Deus, seja um momento de fé para o Tiago reafirmar-se no Senhor, Pai, e que o Senhor possa instruí-los nesse tempo, Pai. Nós não sabemos se estão
diagnosticados positivos, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Queremos entregar a fragilidade física do Tiago nas tuas mãos, Pai. O Senhor o preservou da esquistossomose, Pai, de todo aquele problema de medula ao Senhor. Sabemos que o Senhor está com ele, Pai, e tem sustentado até aqui, que ele tem um relacionamento vivo contigo, Pai, e que neste momento nós como igreja rogamos, intercedemos para que o Senhor o preste socorro, para que o Senhor o envolva com o seu amor, Pai. E que a Juliana possa também sentir a tua presença nessa travessia. Acabou de perder a mãe, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor possa estar com ela, para que possa suportar tudo que está por vir, Pai, e tudo seja dentro da sua vontade, Pai. Também queremos pedir, ó Deus, pela Patrícia, filha da Deise, ó Deus, que o Senhor possa estar cercando esses cuidados, Pai, uma família que não tem os convênios médicos e fica ainda aguardando a intervenção, o início do tratamento, ó Pai, que o Senhor possa abrir uma vaga, possa abrir essa oportunidade que ela está aguardando no Maricolas, Pai, para que esses procedimentos sejam iniciados o mais rápido possível para conter, Pai, o avanço do estágio, seja qual for, Pai, que o Senhor esteja com a Patrícia, dê sobriedade a Deise, Pai, né? E a Patrícia recentemente aí passou por um divórcio, ó Deus, que em nome de Jesus, ela possa ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai, que seja esse momento, o momento da fé plantada no coração da Patrícia e da Deise, que já vem caminhando, Pai, seguindo a tua palavra, desejosa do teu evangelho, que o Senhor se revele totalmente a conhecer por esta família, Pai. E ajude-nos, Senhor, a ajudá-los, ajude-nos a sermos bons companheiros, Pai, dessas famílias, desses irmãos que estão passando por essa enfermidade, ó Deus. Também queremos pedir pelo Fábio e pelo Adilson, Senhor, que estão separados de seus familiares em tempo de trabalho, em tempo de serviço, Pai, foram assim acometidos subitamente pelo coronavírus, ó Senhor, que todos esses mal-estar, que todos esses sintomas, Pai, possam ser suportados e superados, Pai, através da sua doce companhia com cada um deles, Pai, que seja um tempo também de despertamento para a fé, Pai, que eles tenham experiências sobrenaturais contigo, Senhor, e possam entender o significado da vida, e que nós não temos o controle de nada, mas tudo está nas suas mãos, Pai. Que o Senhor esteja com o Fábio, com o Adilson, e esse terceiro amigo que também reside ali no mesmo local, Pai, que o Senhor possa preservá-los dessa contaminação, Pai. Que o Senhor seja com eles e com os familiares que ficam aqui apreensivos, Pai, que o Senhor sustente toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Também pedimos pela mãe do presbítero Rafael, passando aí por esse tratamento quimioterápico, Pai, são cargas tão intensas de medicação que fazem padecer o corpo físico, Pai, mas a preocupação do teu coração e da tua igreja, Pai, tem sido a cura espiritual, a restauração espiritual, e nós não podemos fazer, Pai, mas o teu Espírito Santo, o teu poder, o Senhor pode convencer do pecado, do juízo, da condenação, o Senhor pode converter, Pai. E nós rogamos pela mãe dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha uma atuação poderosa, Pai, em todo o entorno ali, Pai, que ela possa te conhecer. E que o Senhor possa usar do presbítero Rafael, nos seus diálogos, na sua conversa, para que a tua palavra esteja na boca do teu presbítero, Senhor, para proclamar o evangelho na palavra certeira que o Senhor decretar, Pai. Porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia, Pai. Que o Senhor possa enviar, Pai, uma semente fértil para esse coração, ainda que o solo esteja endurecido, porque o Senhor pode todas as coisas e nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão em recuperação, pela Dona Lúcia, todos os nossos idosos em situação de risco, que o Senhor abençoe e guarde, Pai, que estejam fortalecidos espiritualmente, sejam aí dia a dia, Pai, encorajados, Pai, e mantidos pelo seu poder, Pai. E também peço pelo Pai da Mércia, que tem
retirado das básicas, ela é cuidadora da dona Leonilda, e está com o pai em tratamento intensivo aí de quimioterapia, em 35 dias seguidos dessa medicação. Pai, tem sido bastante difícil para ele, os resultados precisam vir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa olhar para o seu Pedro, e em nome de Jesus, pedimos por ele, Pai, que hoje convidei, Pai, para que ele possa comparecer no culto de domingo, e ela me mandou mensagem que ele disse que vai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, atua ali, para que ele possa te conhecer, possa abrir o coração ao Senhor, Pai, nesse momento difícil, nessa fase tão difícil, que ele lance todas as esperanças no Senhor, Pai, ele dependa do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aí com o seu filho. Obrigada, Pai, porque podemos colocar todos os nossos irmãos nas suas mãos, os enfermos, não enfermos, os enfermos espirituais, em todas as nossas fraquezas, colocamos nas tuas mãos, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos um bom amigo, um bom companheiro, assim como o Senhor Jesus, que deu a vida por nós, Pai. Ajuda-nos a encontrar no teu evangelho, Pai, as coisas maravilhosas que só podemos fazer na dependência plena de Ti, Pai. Faz-nos servos, obedientes, submissos e dependentes, Pai. Nós precisamos do Senhor e declaramos isso, Senhor. E a nossa fé possa ser fortalecida pelo Senhor mesmo, Senhor. Obrigada por esse tempo e que as famílias tenham um bom descanso nesta noite e que amanhã possamos despertar com alegria para seguir te servindo, Pai. Obrigado por sua vida em nossas vidas. Assim agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Todo mundo presente lá no culto de Natal, né?